Sabe quando você envia uma mensagem, um prompt ali para um agente de IA e enquanto ele tá ali processando a sua mensagem, você percebe que você deixou de fora um detalhe super importante que ia fazer muita diferença na resposta? Sim, né? Tenho certeza que já aconteceu com você porque acontece muito comigo. Mas você sabia que o Hermes ele tem um comando para arrumar esse problema e injetar essa informação que você esqueceu no seu prompt sem que você tenha que parar o que ele tá fazendo e mandar ele processar tudo de novo? Esse é só um dos recursos do Hermes que ninguém conhece. Bora ver os outros. Antes de a gente começar, rapidamente, pausa para te lembrar que se você quer aprender a usar a inteligência artificial de forma prática, sem enrolação, sem complicação, eu posto vídeos assim toda semana aqui no canal, ferramentas gratuitas, tutoriais direto ao ponto, coisas que você realmente vai usar no seu dia a dia. Então, se isso te interessa, aproveita e se inscreve aqui no canal. Primeiro recurso do Hermes que muita gente não conhece, que é um que eu uso o tempo inteiro, é o /steer, que é justamente esse de corrigir no meio do caminho. Esse comando ele é bem simples, você então manda uma mensagem pro Hermes, ele começa a processar, e enquanto ele processa, você lembra aí de um detalhe importante que mudaria totalmente a resposta. Qualquer outra plataforma, ChatGPT, Claude, Gemini, etc., você tem duas opções quando isso acontece. Ou você espera, né, a resposta aparecer, e aí você manda outro prompt corrigindo e dizendo, mas tem isso aqui e tal, ou você cancela ali, né, o processamento e começa de novo. Só que nas duas você tá perdendo tempo e, pior de tudo, você tá gastando tokens. No Hermes não tem esse problema, tudo que você tem que fazer é digitar /steer e colocar lá a informação ou a instrução adicional e o Hermes vai incorporar ali na hora, no meio aí do processamento que ele tá fazendo. Não cancela nada, não perde nada. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui no meu Hermes e perguntar pra ele, pedir pra ele me dar ideias de vídeos pra eu gravar na semana que vem, no próximo mês, e aí ele vai estar lá, né, analisando, gerando essa resposta e eu posso simplesmente dar um /steer aqui e aí dizer, mas olha só, o meu objetivo é crescer o canal, então eu quero vídeos que tragam seguidores, tragam inscritos. Não quero vídeos só que vão ter muitos views ou que vão fazer vendas. Meu objetivo no momento é inscritos, seguidores. E aí isso vai mudar, né, a resposta, as ideias de vídeos. Então, em vez de precisar começar todo o processamento do zero, eu simplesmente botei aqui o steer e ele continuou pensando, né, peraí, tenho bons vídeos aqui, acho que esse aqui então pode ser bom para inscritos. O Steer, ele basicamente consegue existir aqui no Hermes porque ele foi construído de uma forma que é um pouquinho diferente. A maioria dos chats aí de A, ele gera a resposta inteira de uma vez e aí ele te entrega. Só que o Hermes, ele vai processando em partes, então ele consegue aceitar inputs no meio aí do fluxo de processamento dele. O que é algo bem legal. Pode até parecer, né, meio bobo, tá, mas tudo bem. Só que depois que você se acostuma com isso, quando você volta pro chat normal, que você não pode fazer, peraí, esqueci, é meio frustrante. Você tem que começar tudo de novo se você esquece algum detalhe. Segundo recurso do Hermes, que talvez você não conheça, é a parte dos múltiplos perfis. Se você tá usando o Hermes pra tudo, pra trabalho, projeto pessoal, pra criação de conteúdo, desenvolvimento, etc, etc, uma hora, com certeza, vai ficar bagunçado. Então você vai ter várias skills que servem pra propósitos completamente diferentes, meio que tudo junto. A memória do seu projeto, muitas vezes, ela começa a se embaranar, porque você tá falando de uma coisa que é conteúdo, mas ela já tá pensando em uma coisa que era do seu trabalho, e aí começa a ficar meio complicado, as respostas já vão ficando meio, né, peraí, o que tá acontecendo? E aí você tem um monte de coisa que não tem nada a ver, basicamente coexistindo, né, no mesmo espaço. Mas tem uma solução, tá? O Hermes, ele tem perfis, então você consegue criar, por exemplo, um perfil trabalho, um perfil de conteúdo, um perfil de desenvolvimento, um perfil pessoal, e cada perfil vai ser um agente separado, vai ter skills diferentes, vai ter memórias diferentes, que é o mais importante, até mesmo configurações diferentes se você quiser, pode usar modelos diferentes também, e você consegue trocar entre eles de forma muito fácil. Então fica bem mais organizado dessa forma, e aí o seu agente ele não começa a pensar assim, meu Deus, mas tem tudo isso, e confundir os assuntos e te mandar respostas que você começa a pensar, tipo, nossa, mas o que tá acontecendo aqui? Lembrando que tudo que eu tô mostrando aqui, o steer, os múltiplos perfis e tudo que eu vou falar mais pra frente, você consegue fazer usando ali, né, o Hermes no terminal, que é basicamente a instalação padrão, mas você também consegue fazer de uma forma bem mais fácil, usando esse painel que eu tô utilizando aqui pra rodar os meus agentes do Hermes, que tá aparecendo aqui, né, de vez em quando. Esse painel, ele é super fácil de instalar e ele facilita também muito o uso do Hermes mesmo, porque não é você não deve ficar lá no terminal, digitando comando, etc. Se você quiser aprender como é que você instala esse painel, eu já ensinei em outro vídeo, então eu vou deixar o link aparecendo também aqui na tela, também vai estar na descrição para ser fácil de clicar, porque realmente é muito prático e ajuda demais aqui, né, no meio da sua produtividade com esse agente, pra você ter que ficar no terminal, ter que ficar trocando de agentes ali no terminal, um pouquinho mais chato. Outro recurso que muita gente ainda não sabe que existe, sabe que o Hermes tem muito potencial, mas não sabe como é que, né, se chama, como é que funciona, como é que pode implementar, é a questão das automações agendadas, que são os cron jobs, que basicamente são tarefas que o Hermes pode executar sozinho em horários programados, por exemplo, todos os dias às 9 horas, toda segunda-feira de manhã, a cada 30 minutos. Então você define ali uma vez a tarefa, e essa tarefa então vai rodar sempre, né, que você determinou, todo dia, segunda-feira, uma vez por semana, etc.
Eu, por exemplo, tenho um cron job aqui agendado, ele tá pausado aqui, mas eu tenho um cron job, que todos os dias ele cria o roteiro de um vídeo que tá na minha lista de futuros vídeos. Então eu tenho uma lista, né, de várias ideias, e ele vai montando todo o roteiro, estratégia, vendo melhor títulos and skills, né, que eu já tenho pra isso. E eu não preciso fazer nada, eu acordo, tenho ali um novo roteiro pra eu gravar. Gravo todo dia? Não, né? Mas tá ali o roteiro se eu quiser. Então isso basicamente roda sozinho, eu tô lá dormindo, o Hermes foi lá, viu, né, o meu documento e ele rodou e gerou o roteiro, etc, etc. E isso é muito útil realmente, não só pra mim, né, que faço criação de conteúdo, mas pra vários contextos. Então, por exemplo, você consegue monitorar se você é web designer, se você cria site, você consegue, por exemplo, monitorar se seu site está no ar, que é muito interessante, né? Às vezes a gente demora ali 2 dias pra ver que o Analytics esse negócio morreu, quando ele podia te avisar no Telegram rapidinho, oi, seu site caiu, presta atenção aqui, prático. Ou relatórios, então, na segunda-feira de manhã você quer ver tudo que aconteceu no seu negócio durante a semana. Prático também, né, toda segunda tá lá, ele monta pra você. Ou alertas, então você pode botar ele pra ele monitorar todos os dias o preço de um produto X e aí ele viu que o preço diminuiu e aí ele pode te avisar, oi, o preço diminuiu. Ou vai fazer backup de alguma coisa. Então, todos os dias, às 9 da manhã, faz backup de XY. Então, tudo isso você consegue fazer com o Hermes. Essa questão de cron jobs é realmente muito poderosa. A sua imaginação aqui é o limite. Vou confessar aqui pra você, dos 3 que eu te mostrei até agora, o Steer é o que eu mais uso, porque eu realmente às vezes não sou muito boa em gerar os prompts, muitas vezes eu esqueço de alguma coisa, mas queria saber de você qual desses até agora você achou mais útil, me conta aqui nos comentários. Outro recurso que é muito interessante, que muitas pessoas sabem que dá pra fazer, mas elas não fazem ativamente, não percebem que elas deviam estar usando esse recurso, é a criação de skills próprias. Então a gente tá muito familiarizada, vou baixar uma skill tal pra usar, mas você sabia que praticamente todas as tarefas que você repete mais de uma vez você consegue automatizar e transformar em skill? Então é algo muito prático. Uma skill, ela é basicamente um manual, né, de instruções que você dá ali pro Hermes. Então, em vez de você explicar sempre o mesmo processo, a mesma tarefa toda vez, oi, hoje eu queria que você fizesse X, Y, Z, e amanhã é tipo, oi, queria fazer X, Y, Z de novo, e depois, oi, queria fazer X, Y, Z de novo. E X, Y, Z pode ser algo muito complicado, então o prompt tem que ser super elaborado. Você não tem que passar por isso todas as vezes. Você pode salvar todas essas instruções, né, desse prompt em um arquivo, um comando, e pronto, virou uma skill. Então, todo dia você diz, oi, roda aí esse negócio. Maravilhoso, muito prático. Então, eu tenho, por exemplo, uma skill que é criação de roteiros para o YouTube. Então, eu vim aqui discutir com ele. Discutir, eu falo assim, né? Conversar, pra mim é isso. Discutir com ele, mandem vários roteiros, meus, roteiros de outros criadores que estão crescendo muito, etc. A gente definiu coisas que a gente gosta, não gosta, voz, etc, etc. E aí, depois de uma conversa longuíssima, meu Deus do céu, quantos créditos eu gastei? Muitos. A gente terminou ali, né, o que devia ser um roteiro, e aí ele criou essa skill. Então, não preciso ter essa conversa todas as vezes, não preciso mandar, né, esses documentos, esses roteiros de exemplo todas as vezes. Foi determinado ali numa skill, ele sabe que arquivos ler, onde está toda a nossa pesquisa, etc, etc, sabe que tem que ter um roteiro, e aí ele já faz. Então, isso, meu Deus, facilita demais a minha vida. Inclusive, não vou mentir pra vocês, esse roteiro que eu tô trabalhando aqui nesse vídeo foi criado 100% com a ajuda do Hermes. Obrigado, seu lindo. E é muito interessante, né? Porque como eu te falei aqui, eu tive uma conversa, acho que deve ter demorado umas 3, 4 horas a minha conversa com o Hermes sobre esse assunto dos roteiros. Então imagina se pra cada vez que eu quisesse criar um roteiro dessa mesma qualidade, eu tivesse que fazer isso tudo de novo. Eu pensava, né? Então, olha o quão poderoso é eu poder transformar toda essa conversa que a gente concluiu, né? E às vezes, né, que ele tentou até ele acertar certinho o que fazer, em uma skill pra não ter que passar por isso de novo. Olha o quão econômico é em questão de tokens que estão sendo gastos. E esse meu exemplo, né, de criação de roteiros é algo que, né, eu fiz pra mim, eu crio conteúdo, mas ele pode ser usado em qualquer outro contexto. Por exemplo, você pode criar uma skill pra revisar código, se você for dev. Ou uma skill, no meu caso, eu podia criar outra, por exemplo, pra títulos de vídeo. Apesar de que eu tô tentando, essa tá difícil porque o cara não tá acertando, mas é outro detalhe. Né? Uma skill, então, pra responder seus e-mails, se é algo que você faz sempre. Até mesmo de resumir aí as suas notas, uma skill de procurar novos livros de acordo com seus gostos. Tudo isso você pode criar aí skills. Inclusive, se tiver recomendação de livros, pode deixar aqui na descrição, apesar de que nenhum livro esse ano, com certeza, vai bater Dungeon Crawler Call. Se tem alguém mais nesse culto, por favor, deixa nos comentários, porque eu preciso falar sobre isso. Outro recurso muito interessante, eu acho que o Hermes, lógico, ele não é perfeito ainda, porque eu acho que nenhum agente de AI é perfeito nesse quesito aqui, mas eu acho que o Hermes tá mandando muito bem em relação aí à competição, é a questão da memória, porque o Hermes, basicamente, ele pode nunca esquecer o que você falou. Por quê? Porque ele tem memórias entre sessões e você consegue pesquisar na memória. Então, muita gente não percebe, mas enquanto você tá conversando com o Hermes, ele vai salvando o que ele considera importante automaticamente. Então, por exemplo, eu posso ter comentado ali de um criador de conteúdo do meu nicho que eu achei legal, e aí eu e o Hermes ficamos lá discutindo a estrutura dos títulos do canal desse criador, os assuntos que ele aborda, o que faz, né, com que o canal dessa pessoa esteja crescendo. E aí,
em novas conversas, eu posso referenciar essa nossa conversa sobre esse criador e ele sabe do que eu tô falando. Lógico, às vezes ele não tem esse insight de que nós já falamos sobre isso. Mas no momento que eu digo assim, nós já falamos sobre isso, acabou. Ele consegue achar lá a nossa conversa. Então, isso é muito prático. E você também consegue fazer buscas dentro de uma conversa específica. Você pode pedir para ele buscar, porque a maneira que a memória do Hermes é organizada, ela permite que você faça isso. Então, outro dia, por exemplo, a gente estava discutindo, né, os vídeos que eu ia criar essa semana passada, sei lá, alguma semana dessas. E eu sabia que ele tinha me dado o terceiro exemplo, mas não conseguia lembrar qual era e qual era o título, né, mais importante de tudo. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu acho que lá pelo dia 27... a gente conversou sobre os vídeos, só que eu não me lembro qual que é o terceiro vídeo que você falou. Qual que é o terceiro vídeo mesmo? Manda aí pra mim. E aí ele falou, buscou e botou certinho o que a gente tinha conversado. Ele conseguiu literalmente trazer a transcrição do que a gente falou. E assim, muitas IAs, elas, né, começam do zero. Toda conversa nova que você tem ali, basicamente, você tem que dar contexto novamente. Você tem que repetir referências, tem que repetir, às vezes, né, gosto que você faça desse jeito assim, essa tal. No Hermes, ele basicamente constrói em cima do que já foi feito. Então, ele tá lembrando do que você pediu, do que você falou, etc, etc. Então, fica bem mais prático, é como se fosse, né, um assistente de verdade, mas por assim, ou pelo menos um bem mais inteligente do que um que não tem nenhum tipo de memória. Realmente isso não serve pra nada. E pra você até deixar mais poderoso ainda essa questão de memória do Hermes, você ainda consegue conectar o seu Hermes com o Obsidian. E aí você consegue fazer com que ele tenha acesso a basicamente milhares de arquivos do contexto aí do seu negócio, dos seus projetos pessoais. 5 funcionalidades, /steer pra corrigir no meio do caminho, perfis pra separar aí sua vida e seu trabalho, Chrome Jobs pra automatizar tudo, skills pra criar seus próprios processos e memória pra nunca começar do zero. E se você ficou surpreso com alguma dessas funcionalidades, eu queria te convidar para assistir o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te mostro como usar o Hermes melhor que 99% das pessoas. Tem outras várias dicas bem legais para você dominar a plataforma nesse vídeo.